Quando eu era miúdo, e se a coisa era séria, o meu pai dizia-me: temos de ter uma conversa. E agora sou eu que sinto que a seriedade de ter uma conversa contigo me faz avançar. Para falarmos disto que mudou, vamos falar de livros, de filmes, de podcasts, de músicas e de amigos com quem já falámos. E vai ser sério, não vai? Vai, não vai? Vai. Olá, o meu nome é Manuel Pureza, tenho 40 anos e sou filho do José Manuel Pureza. E eu sou o José Manuel Pureza, tenho 65 anos. O Manuel tinha 25 anos quando... Não... O Manuel tinha 25 anos quando eu nasci. Não é verdade. Então vá. Vamos lá embora, vai. Olá, o meu nome é Manuel Pureza, tenho 40 anos e sou filho do José Manuel Pureza. E eu sou o José Manuel Pureza, tenho 65 anos. O Manel nasceu quando eu tinha 25 anos e continua a ser 25 anos mais novo do que eu. O que pode parecer muito estranho, mas é por causa disso que temos de ter uma conversa, pai, sobre o futuro hoje. Eu, por acaso, eu já pensava que nós devíamos ter uma conversa sobre o futuro. Pronto, então hoje o nosso tema é a ideia de futuro entre a tua geração e a minha. Quais foram as grandes diferenças que assolaram este conceito de sonharmos com o amanhã? Eu, da minha parte, sinto que é uma ideia que me motiva, que me empolga pensar no amanhã, porque a minha vida é feita de projetos, não é? Eu não tenho um trabalho que seja constante e, portanto, tenho de pensar qual é a próxima coisa que tenho de fazer. Isso. Mas isso é do ponto de vista laboral. Por outro lado, a ideia de futuro, acho que é uma ideia que está em permanente mutação, tanto mais que a ideia de futuro que o meu filho, teu neto, portanto estamos a introduzir aqui mais uma variável na equação deste podcast, teu neto já pensa no futuro de outra forma do que aquela que eu penso e do que aquela que tu pensas. Claro. Epá, eu, em primeiro lugar, acho que falarmos em termos de gerações, quer nesta conversa, quer naquelas que já tivemos, é um bocadinho problemático. Porque, como já vimos nas conversas anteriores, e vamos seguramente deparar-nos com este problema sempre que aceitarmos ter uma conversa um com o outro, numa geração cabem muitas experiências e muitas diferenças. E, portanto, falar de uma geração como tendo uma certa atitude ou uma certa visão sobre o futuro é muito discutível. A minha ideia de futuro é seguramente muito diferente, substancialmente diferente, estruturalmente diferente da visão de futuro que outra pessoa da minha idade, mas de outra condição social ou de outra extração cultural ou com outra trajetória faz. Portanto, eu tenho aqui uma certa dificuldade em arrumar isto em gavetas fechadas chamadas gerações. Ainda assim, eu acho o seguinte, e vou ser muito direto, eu acho que a minha geração cresceu a acreditar no futuro infinito, no futuro totalmente aberto. Eu acho que a minha geração partilha essa experiência antiga, digamos assim, de um futuro visto como o horizonte, digamos assim, de um percurso sempre para melhor, digamos. Portanto, qualquer coisa que era francamente prometedor. E a minha geração foi tendo o foco de várias promessas. Promessas, como é que eu ia dizer, muito mobilizadoras. A promessa do homem novo, a promessa do progresso científico, a promessa da melhoria através da educação, não é? A promessa de... Isto está depois ligado à questão do progresso científico, mas a promessa de erradicação de doenças que num certo momento eram consideradas como incuráveis, mas que vão sendo... Ou seja, esta ideia, um bocadinho a ideia de uma aproximação à eternidade, não é? É um bocadinho isto. E, portanto, palavras como progresso, desenvolvimento, modernização, são muito a marca da visão do futuro, enfim, que muita gente da minha idade foi tendo. E eu acho que a tua geração tem uma marca muito diferente. Eu acho que a tua geração é filha do choque ecológico e é filha do roubo da previsibilidade no domínio laboral. Portanto, são duas coisas que eu acho que marcam muito a tua geração e as gerações que vêm a seguir.
Ou seja, eu acho que a tua geração, se posso falar assim, olha para o futuro desde logo como um risco, que tem no limite a catástrofe. É a questão do desastre climático, não é? Mas essa não é a minha geração. Eu acho não é a minha que geração, é uma geração abaixo da minha. A geração que nasce nos anos 80 e tem esta marca. É uma geração. Eu acho que essa geração é a geração abaixo da minha. Provavelmente isso chegou tarde a Portugal, mas na verdade a geração que nasce nos anos 80 tem esta marca claríssima, que é da percepção de que o futuro tem uma marca de risco enorme. Não sei, por acaso não sei se concordo contigo. Acho que a minha geração é a geração que vive o futuro que a vossa geração almejava. A minha geração é a geração que vive o futuro da internet, e quando chega à internet para esse futuro. A minha geração, quando a internet aparece, parece que há um desaceleramento brutal neste sentido. Já não há sonho para a frente porque está tudo na internet. O Google nasce na minha geração. O Google é usufruído, em primeiro lugar, pela minha geração. A minha geração, quando o Google nasce, ou seja, vamos até falar do Alta Vista e do Netscape e não sei o quê, eu tinha 13 anos. Eu vivi a minha adolescência toda com motores de busca de internet. Coisa que não acontecia antes, não é? Ou seja, o conhecimento, esse futuro palpável, estava aqui. E depois desse futuro palpável, em que ainda só víamos o Greenpeace andar nos oceanos com derramamentos de óleo, etc., na minha geração começa-se a falar da camada do ozono. Ou começa-se mais a falar da camada do ozono. Mas não é... Há uma espécie de aviso. Esta coisa de que o planeta tem os dias contados, apesar de já vir há muitos anos, até antes da tua geração, não é? Porque esse conhecimento científico existe desde pelo menos 1950, não é? De que nós temos um limite de recursos, etc., que podemos chegar aqui a uma coisa menos boa, mas a verdade é que o discurso mais fatalista e obrigatoriamente fatalista só surge nos últimos 15 anos. Os últimos 15 anos é que dizem, não, já ultrapassamos, não, vamos 1,5 grau. Esse discurso de 1,5 grau de subida de temperatura, não é? Só se generaliza agora. O que eu sinto é que a minha geração, quando muito olha para o futuro de outra forma, que é a saída das cidades. Vocês sonharam com as cidades e o futuro e as naves espaciais e a conquista do espaço, etc. Nós já tínhamos tudo isso, nós curtimos essa onda. Eu acho que a minha geração olha para o futuro, e pelo menos eu falo por mim, com essa preocupação em relação aos nossos filhos, e portanto ainda vamos a tempo nós de fazer alguma coisa com eles e não por eles, é com eles. E esse acho que foi o erro maior até agora da luta pelo futuro, seja ele qual for, seja ele a emergência climática ou a precariedade laboral ou as cidades ou a organização do espaço, as organizações, até organizações de cidadãos, etc., que é aquela coisa de que o diálogo intergeracional existe, mas não chega de facto a pensarmos isto em grupo, no sentido de pensarmos uma cidade em grupo, por exemplo, pensarmos o futuro de uma cidade em grupo. Não, continuamos a apostar neste modelo democrático, que é o que temos e que é o melhor por alternativa a todos os outros, mas há poucas oportunidades de falarmos sobre o que é que queremos para o nosso futuro. O que é que queremos para o nosso futuro em conjunto. Pronto, acho que é um bocado isso. Tanto mais, agora para terminar, só isto, que é só dizer isto, que é a minha geração começa a ver uma coisa que é manifesta, que é as cidades deixam de ser sítios para futuros, para um bom futuro. Tanto mais que eu de facto pensar nisto, que é aquelas pessoas que saem das cidades e que vão para o campo fazer um downgrade, né, que é uma coisa agora se diz, em vez de ser um upgrade, é um downgrade, são aquelas que estão de facto a apostar num futuro. Que é a velocidade o futuro chegou com tanta rapidez, na minha geração, no espaço de 10 anos, tudo mudou, não é? E tudo mudou para o futuro. Ou seja, os filmes todos de ficção científica cumpriram-se em 10 anos. Quase. Só não conseguimos fazer ainda a clonagem dos dinossauros, não é? Pronto. Mas todos os filmes se cumpriram em 10 anos, estás a ver? E portanto agora... Se for para ter aquela pastelada do filme sobre dos dinossauros lá do Jurassic Park, é melhor... Não é pastelada nenhuma, não é pastelada nenhuma. Estás a ver? Nossas gerações estão muito diferentes em relação a isso, mas pronto. Por amor de Deus. A questão é exatamente essa. Ou seja, eu acho que a malta que sai para fazer o downgrade é que está de facto a apostar no futuro. E há pessoas que pensam no futuro. Da minha geração que pensam no futuro dessa compreendo. Forma. Eu acho o seguinte, se for verdade que a minha geração, que tem agora 65, 60, 70, um bocadinho menos de 70 anos, se for verdade que nós somos na Europa e nos Estados Unidos a geração dos boomers, então isso quer dizer que gradualmente,
Tá bem, não foi uma coisa de uma geração para a outra, foi um processo gradual de fechamento do futuro. Ou seja, eu acho que a geração que seguiu à Segunda Guerra Mundial, a geração ativa, liderante, em plena vitalidade, a seguir à Segunda Guerra Mundial, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, por razões evidentes, vivia o futuro como uma promessa infinita, totalmente aberta e cheia de entusiasmo, cheia de vibração. A música traduziu isso, a escrita traduziu isso, a arte traduziu isso, enfim, as expressões mais diversas foram nesse sentido. Gradualmente, e eu acho que isso a partir dos anos 80, final dos anos 70, princípio dos anos 80, tem uma aceleração muito grande, esse fechamento do futuro. Eu lembro-me de ir a uma conferência internacional, lá das minhas áreas, e foi em Malta, em meados dos anos 80. E de ter ouvido um economista norte-americano falar de uma coisa que na altura era que se começava a falar ligeiramente, que era a questão da crise ecológica. E dizia ele, vocês sabem que isto da crise ecológica é como aquele tipo que se atira para se matar, atira-se da janela do 20º andar e vai em queda livre, e quando chega a meio da queda mortal diz para si próprio, até agora tudo bem. Portanto, ou seja, essa ideia de que se começava a tomar consciência de que os efeitos das escolhas irresponsáveis de gerações anteriores à nossa e da nossa, que esses efeitos eram efeitos de acumulação e, portanto, se iam produzindo ao longo do tempo, mas rapidamente chegariam a uma situação de iminente catástrofe, e é exatamente aquilo que estamos a ver. Portanto, primeiro ponto que eu queria sublinhar é que eu acho que da minha geração para a tua, como nos casos mais rapidamente, noutros casos menos rapidamente, em alguns países com mais velocidade, em outros países com menos velocidade, mas a verdade é que da minha geração para a tua há, digamos, a tomada de consciência gradual, pouco a pouco, dessa noção de que o futuro não é aquele horizonte radioso para que caminha a humanidade. E, portanto, há aqui um fator de susto. E isso é muito interessante, sabes porquê? Não só por esse efeito, ou melhor, não só por essa noção, mas pelo efeito de mobilizar pessoas para cuidarem do futuro. Isso eu acho uma enorme aprendizagem que as gerações a seguir à minha me proporcionaram. Eu não aprendi, em adolescente, a pensar na necessidade de cuidar do futuro. Não naquele sentido palerma de ter uma carreira, não, cuidar do futuro coletivo. Não é? Sim. Eu não tinha essa noção. As gerações que se seguem à minha, e sobretudo a partir da tua, e mais ainda na geração do meu neto, teu filho, é muito vocacional, têm como uma grande prioridade cuidar do futuro coletivo, do futuro como espécie, como comunidade, não é? Isso é muito interessante, a meu ver. E depois há outra coisa que eu acho que é muito marcante, que marca muito diferenças entre nós. É que eu, e gente como eu, da minha idade, aprendeu a olhar para o futuro numa lógica de previsibilidade, sobretudo previsibilidade profissional. Ou seja, aquela velha ideia de formarmos-nos, seja em que grau de formação for, encontrarmos um emprego e termos um emprego razoavelmente estável. O que gera depois efeitos de estabilidade em várias outras esferas da nossa vida, na esfera familiar, na esfera afetiva, na esfera, social, por aí vai, económica, etc. Ora, eu acho que as gerações que vêm a seguir à minha, e sobretudo a partir da tua geração, têm uma outra realidade, que é a realidade da precarização progressiva dos laços laborais e, portanto, o futuro aparece com uma grande incerteza, quer dizer, não é uma coisa pré-formatada, não é? É uma coisa pela qual se luta a cada momento e que não está inscrito na história um qualquer horizonte pré-estabelecido, não é? Portanto, o futuro aparece, digamos assim, como algo muito desfocado, muito imprevisível. Sim. Pode ser melhor ou pode ser pior. E à medida que o tempo foi avançando, eu acho que as gerações, a tua e as gerações a seguir à tua, têm incorporado, pelo menos deste lado do mundo, a noção de que, do ponto de vista laboral, do ponto de vista económico, do ponto de vista social,
talvez, seguramente do ponto de vista ambiental, o futuro, muito provavelmente, é pior, vai ser pior do que o presente. Há uma banda da qual eu gosto muito dos anos 90, que são os australianos Silverchair, que sempre foram apelidados de uns Nirvana de terceira, quando na verdade não tem nada a ver com os Nirvana, acho eu, tirando o facto de terem começado muito novos. Começaram aos 15 anos e foram imediatamente um fenómeno mundial. Foi assim uma coisa gigantesca. Foi-lhes augurado um grande futuro. Exatamente. E fazem uma música chamada Anthem for the Year 2000, em que falam precisamente da ideia de haver líderes políticos que são robôs que nos mandam encarreirar e manter tudo como está, estás a ver? E o que o Daniel Jones diz é "We'll make it up to you in the year 2000", ou seja, preparem-se porque nós vamos atrás de vocês, esses que querem manter tudo como está, nós vamos atrás de vocês porque queremos uma coisa diferente. Pronto, e vamos então ouvir aqui uns minutos do Anthem for the Year 2000 dos Silverchair, do álbum Neon Ballroom. Fascism away. We are the youth. Apologize for another day. We are the youth, and politicians are so sure. We are the youth, and we are knocking on death's door. Never knew we were living in a world with a mind that could be so sure. Never knew we were living in a world with a mind that could be so small. Never knew we were living in a world, and a world is an open court. Maybe we don't want to live in a world where our innocence is so short. Eu acho que há uma coisa cíclica em relação à ideia de futuro, que se te lembrares dos vencidos da vida do início do século XX, era um bocado a mesma lógica, que é, pá, isto não vale a pena, já vimos tudo, já andámos para todo lado, vamos escrever sobre isso porque nós andamos cansados, não é? Ou seja, há uma cena de desgaste. Sim, mas é uma coisa intermitente, porque depois a seguir, claro, por exemplo, vem o futurismo, não é? Vem exato, os futuristas, não é? Que é a lógica agora, avessa dessa, não é? Como agora, certamente há de haver, porque é uma questão de facto cíclica, há de haver no meio deste caos, não é? No meio do caos da promessa de um futuro menos bom, alguém que diga, pá, não, desculpa lá, não pode ser porque temos de fazer qualquer coisa contra. E o que eu acho é que a minha geração, aquilo que... É que o futuro para a minha geração está atrás da porta. Não está lá em 2000, estás a ver? Nós passámos o ano 2000 e não aconteceu nada. Nem os computadores vieram abaixo, nem houve uma terceira guerra mundial. Pronto, ou seja, tudo aquilo que era prometido desde os anos, eventualmente, 60, 70, em músicas e textos, não sei o quê, que, pá, 84 vai ser péssimo, 2000 então não se fala, 2012 é o fim do mundo. Não foi, passou e andou, e há outros fins do mundo a acontecer todos os dias, como já na altura aconteciam todos os dias, e a malta mete os olhos lá à frente como se fosse uma coisa de... mas pronto, o que eu acho é que essa ideia de futuro, o embrace the disaster, não é? Que é aquela coisa tipo, pá, pronto, isto não vai acabar bem. Acho que também é uma narrativa que tem de começar a ser transformada. Manel, que é, a minha gente punha os olhos no futuro, para utilizar a tua expressão, e punha os olhos no futuro de maneira confiante. Mais que não fosse... Claro, nós fazemos de combate. Pois, exatamente, é isso mesmo. Claro, ou seja, sim. Era uma ideia confiante, mais que não fosse no sentido que o futuro havia de nos redimir dos males que nós estávamos aqui a produzir, não é? Claro, ou seja, pronto, o futuro tinha esse caráter de promessa de redenção. Pronto. Exato. E nas gerações que seguem à minha não é assim. É o futuro. Claro. Primeiro, pode não haver futuro, que é o que tu estás a dizer, portanto, isso não é só o milenarismo, isso é muitas outras coisas, é a guerra, é a fome, é o desastre climático, enfim, pode não haver futuro. E não está escrito em lado nenhum que o futuro vai ser redentor. Ao contrário, temos que combater por ele de uma maneira brutal. Pode não haver esse futuro. A questão é essa. A questão é que o maior problema, acho eu, é que a tua geração e as gerações até um bocadinho antes da tua,
que sonharam um determinado futuro, agora estão agarradas a essa ideia de futuro e, portanto, estão a curtir a onda agora, por mais que digam que estão preocupadas com o futuro das outras gerações. A minha geração é a geração que curtiu, de facto. É a geração que curtiu em tempo útil. Os meus 20 anos foram 20 anos de curtição, porque não havia... Havia assim umas sombras de drama. Os mais informados diriam, pai, temo imaginar o que é que tu andaste a curtir, mas também. Não tens nada a temer, a questão é só essa. É que, lá está. Com tanta curtição, sério? Não, é isso, o que eu estou a dizer é exatamente isso que é. Há aqui alguém que anda a curtir demais, estás a ver? É verdade. Pronto, pronto. Temos de saber que foste tu. Não, lá está, mas estás a ver, tu estás a apontar-me o dedo, eu estou a dizer assim, tu e os teus, a tua corja que andaram a... nós sonhávamos muito com o futuro risonho e confiante. Agora voltando outra vez ao sério, houve aqui um momento próximo de nós, em que tu já eras um homem velho e eu era um homem muito velho, em que a questão do futuro apareceu de uma maneira brutal, que foi na pandemia, não é? Quer dizer, a pandemia foi um soco do tamanho do mundo, enfim, em nós, justamente porque, de repente, sim, a hipótese do futuro desaparecer... Mas não é isso. Deixa-me acabar, é que a tua geração tem essa maneira de ser para com as gerações mais velhas, pelo amor de Deus, tem calma. Sim. Pronto. Portanto, de repente, a hipótese de o futuro não estar lá tornou-se dominante durante meses nas nossas vidas, não é? E é muito curioso, lidas as coisas como eu, enfim, acho que se devem ler, isso fez com que, de maneiras muito diferentes, com muitas experiências diferentes, com muitos interesses, muitas vontades, enfim, o que fosse. Não há nisto anjos nem demónios. A malta as várias gerações tivessem centrado tudo no cuidado do presente, para que pudesse haver futuro. Durante aqueles anos. Durante aqueles meses, sim. Sim, durante aqueles meses. Ou seja, nós passámos a cuidar muito do presente. E não é só cuidado do ponto de vista sanitário, era cuidado do ponto de vista relacional, cuidado do ponto de vista de nos voltarmos a centrar sobre o essencial. E o que é que aconteceu depois disso? É porque a questão é essa. A questão claro, estás a tocar num ponto quando se abriu... Não é não haver futuro. Não é não haver futuro. É não haver esse futuro. É que essa é que é a questão. Por exemplo, quando as pessoas dizem temos de salvar o planeta está salvo. O planeta vai cá continuar. Nós é que não. Percebes? A questão é que a narrativa vem encalhada desde lá de trás dos anos 50, que é quando o José Eduardo Agualusa escreve há muitos anos atrás que era uma responsabilidade ter filhos para trazer gente boa ao planeta, vem contra a narrativa de não devemos trazer mais crianças a este mundo tão cruel. Estás a ver? Porque a questão tem a ver com essa ideia de futuro, que é a pandemia vai dizer que aquele futuro que as pessoas achavam que iam ter não vai acontecer. Porque o que pode estar em causa é nós, em vez de estarmos na rua, passámos a estar em casa. Aquilo que nós ganhámos com a pandemia, muita gente perdeu a vida, foi horrível, etc. Mas o que nós ganhámos foi uma ideia de transformação que a perdemos imediatamente a seguir. Porque imediatamente a seguir quem vem são as gerações mais antigas, mais velhas, que dizem, não, isto não pode mudar assim tanto, calma. Ok, damos aqui um bocadinho que a malta pode começar a trabalhar de casa um dia. Mas não pode mudar aqui o paradigma todo, senão o nosso futuro que nós sonhamos fica completamente lixado. E as gerações mais novas dizem, então mas poça, então estivemos parados em casa, melhorou drasticamente em termos ambientais tudo isto, melhorou drasticamente em termos de relações humanas e tudo isto, e agora voltamos ao mesmo. Voltamos a agarrar à vossa ideia de futuro e não à nossa ideia de futuro, que é um futuro mais... Isto tem tudo a ver com conservadorismos, que, diria eu, de ambos os quadrantes das visões políticas sobre a vida, não é? Se agarram fortemente. A minha ideia é claramente esta. Ainda bem que trouxeste a questão da pandemia, porque eu tinha pensado em falar sobre a pandemia em relação a isto, porque de facto o que acontece é, na pandemia, nós somos confrontados com outra coisa que é, aquela ideia que vocês tinham de envelhecer como os vossos pais, não vai acontecer. Claro. Não vão envelhecer como os vossos pais, têm de envelhecer de maneira diferente. Olha, aquela maneira que vocês tinham de uma carreira tal, segura, etc, não vai acontecer. E foi uma coisa drástica, que foi alguém que agarrou num botão e assim, para tudo. E parou tudo. E perante a paragem, a malta começou a pensar assim, então mas os meus filhos não vão brincar. Então isso foi a parte dramática, não é? As crianças fechadas em casa. As crianças têm o direito de brincar lá fora. Porque nós vivemos sempre isso. Não é? Não concebemos a vida de outra forma que não seja assim, que é um conjunto de experiências que outras pessoas foram tendo e que foram dizendo assim, isto é que é bom, estás a ver? Percebes o que eu estou a fazer, onde eu estou a chegar? Até ali era mau fazer uma videochamada porque se tomava muito tempo aos outros. Durante aquele período era só videochamadas para estarmos uns com os outros.
E o planeta disse assim, epá, se calhar isto um dia vai mudar completamente de paradigma e vocês vão ter de se adaptar rapidamente. E a malta adaptou-se muito rapidamente. Só que a seguir, quando o problema se curou, né, quando esse entrave ao futuro sonhado há 50 anos atrás desapareceu, voltámos imediatamente atrás. Até pior. Agarrámos nessas promessas de futuro diferente que a pandemia nos obrigou a pensar e voltámos a encalhá-las às antigas, estás a ver? Que foi, ok, então a malta trabalha em casa, então vamos explorá-las ainda mais. Trabalham em casa, mas trabalham o tempo que for preciso. A minha área não parou na pandemia. Não parou. Ao contrário. Sabes, eu acho que falar do futuro tem sempre um enorme risco, porque nós, quando falamos do futuro, falamos de uma coisa desconhecida, não é? Uhum. E, portanto, é muito, muito normal, digamos assim, que os discursos sobre o futuro sejam discursos sobre o presente projetado lá à frente. Exatamente. E, portanto, os robôs que ditatorialmente exercem o poder, que fazem parte da letra do tema que escolheste, são um exemplo disso, não é? Ou seja, nós temos o presente, mas falamos do futuro reproduzindo nele de uma maneira variável, mais crítica, mais eufórica, mais assustadora, mais seja lá o que for, projetando no futuro o presente. E isso é interessante porque eu acho que esta letra do tema que tu escolheste e o próprio tópico sobre o qual ele fala mostra como nós fomos oscilando, temos vindo a oscilar, nós, espécie humana, entre relatos utópicos e relatos distópicos sobre o futuro. Claro, há um tempo de grande confiança ou de grande expectativa, que é o tempo em que o futuro é retratado pela literatura, pela música, pelas artes, como o tempo das utopias. Ou seja, de algo que não está aqui, mas que esperançosamente gostaríamos que estivesse. Hoje, o nosso tempo, o da tua geração e o da minha e o do nosso querido Francisco e por aí vai, é um tempo em que os relatos sobre o futuro são predominantemente distópicos. Ou seja, em que o que projetamos sobre o futuro é essencialmente a carga negativa, a carga de medo, a carga de receio, ou a carga de leitura crítica do presente que temos e projetamos-la sobre o futuro, imaginando um futuro tão negativo quanto isso. O tema que eu escolhi é a antítese disso. Eu escolhi um tema de um grupo que eu não sei se já ouviste falar, que são os Beatles. Não sei, a tua geração não faz muito bem ideia do que seja. Os Beatles, em 67, num dos mais importantes álbuns da música popular que imaginar se pode, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, incluíram uma canção chamada Getting Better. E eu escolhi a canção sobretudo pelo título. E eu cito muitas vezes esta canção, o título desta canção e uma parte da letra que já vou citar, cito muitas vezes aos meus alunos quando falo da atitude da modernidade ocidental, de confiança no progresso ilimitado, não é? E portanto, things are getting better all the time, que é o refrão deste tema do Lennon e do McCartney, cantado quase sempre só pelo McCartney e depois com uns acertos por parte do John Lennon, e há aquela parte do refrão em que ele canta I've got to admit it's getting better, a little better all the time. Portanto, esta ideia de confiança, isto é de 1967. Mas espera, portanto, é o retrato de uma geração. Things are getting better all the time. Mas repara que os acrescentos do John Lennon são muito importantes. São o contrário. It can't get no worse. Exatamente. É bom. Não, exatamente. Ou seja, há ali um início de diálogo com essa cultura da confiança, da expectativa positiva. E o John Lennon, só podia ser ele, evidentemente, vem dizer olha que se calhar não, pá. E eu acho isso muito interessante e por isso proponho que a gente ouça um bocadinho deste tema. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better, a little better all the time.
Pois é, uma grande música, de facto. É, de facto, É mesmo. É o incrível retrato. música. É Sem o dúvida. retrato. E é até engraçado que o tema termina com, não sei muito bem como é que isso se chama, mas enfim, uma construção instrumental que foi o teu amigo George Harrison que introduziu, que é de tipo indiano, não é? Que é a guitarra a fazer permanentemente a mesma, nem é bem a mesma frase, é a mesma nota, não é? Tan, 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 tan. O que dá a ideia de que é um presente que se vai perpetuando, não é? É um bocadinho aquela ideia, aquela nota que nunca mais acaba, que é sempre a mesma e que, portanto, é muito interessante que Ou seja isso ou drogas também, não é? Acho que é essa a ideia toda de futuro, ou então está tudo a bater bastante. Era uma fuga à realidade do futuro. Oh, Jorge, podes parar de tocar essa nota? Não, espera aí que eu estou a ver cenas. Espera aí, deixa-me só tocar aqui. Deixa-me só tocar aqui neste sol maior mais um bocadinho. Isso, mais um bocadinho, se faz favor. Pois, olha, eu acho que essa questão do futuro, mais uma vez, de maneira cíclica, o futuro é a soma dos medos e a soma das esperanças, projetadas de facto de alguma forma. E são as gerações presentes que projetam esse futuro. E depois há aquelas que o vivem. E, portanto, eu acho que há sempre essa dissociação entre os que o sonham e os que o vivem. É inevitável, é evidente, mas sobretudo é coisa de a soma dos medos, mais do que a soma das esperanças, é também uma maneira de controlar um bocadinho as aspirações dos mais novos, em formas autoritárias, sem quererem ser, que é, atenção, tenham cuidado, não vão por aí porque está aí o lobo mau. Mas e se eu quiser ir por aí e encontrar o lobo mau e fazer um negócio mesmo negro com ele? Qual é o mal, não é? Ou seja, pronto, e estou a dizer isto porque acho que isto é mesmo cíclico, ou seja, acho que em todas as fases da humanidade teremos chegado, batido no fundo em relação a uma série de coisas e depois encontrado maneiras de resolver esses fundos, não é? Esses fundos com promessas de futuro que fizeram com que a malta acreditasse e fosse para a frente. O que eu acho que hoje em dia é mais difícil é convencermos os mais novos de que o futuro em que acreditamos vai ser melhor e, portanto, convém continuar a lutar. Porquê? Mas isso, Manel, há uma coisa que ainda não falamos, que é a questão da precarização do trabalho. Porque, na verdade, tu podes ter, para com as gerações futuras, um conjunto de intenções que são muito boas e que é, sobretudo, cativar os teus contemporâneos e os vindouros para acreditarem no futuro. E num futuro que seja melhor. Sim, com certeza, lutamos por isso. Esse deve ser o sentido do nosso combate diário, eu acho, que nos une. Sim, eu acho isso. Agora, nota bem, é preciso muita lata e é preciso um enorme descaramento para fazer um discurso dessa natureza que não tenha em conta o facto de, para uma enormíssima quantidade de pessoas, sobretudo da tua geração e das gerações seguintes, o futuro ser um exercício de pilotagem à vista do ponto de vista da sustentação económica. Isso chama-se precariedade. Isso é a confirmação do que eu estou a dizer. Ou seja... Certo. Portanto, isto para dizer justamente que para uma grande parte das pessoas da tua geração e das gerações seguintes, e em alguma medida da minha, mas enfim com menos intensidade, o futuro é uma incerteza brutal e é uma incerteza que dói. Claro. É uma incerteza que magoa, porque justamente está associada à falta de garantia de que vais ter capacidade de te sustentar e de sustentar os teus, e a falta de garantia de que vais poder ter uma vida minimamente digna. Estamos a dar a volta precisamente àquilo que eu estava a dizer. Neste sentido, que é, tu estás a falar de um dos polos do mesmo problema. Eu estou-te a dizer, e o que eu estava a dizer há pouco é exatamente esse, que é essa precariedade e esse futuro à vista só acontece porque do outro lado da barricada está quem não se queira largar nunca dos privilégios que teve. Sim. Mesmo depois de pandemias e de crises económicas, voltamos exatamente ao mesmo. E exatamente ao mesmo, que é garantir que os círculos... Eu acho que é pior. Não sei se é... Eu acho que é pior. Ou seja, não é só uma questão de conservação do status quo. É uma questão de, pelo menos no que diz respeito à relação com o futuro das pessoas, uma degradação. Garantir que os outros não têm. É uma degradação ativa. É uma política ativa de degradação. Exatamente. Certo? Garantir que os outros não têm. Exatamente. Exato. A questão é exatamente essa. É porque esse manter das coisas é um manter das coisas que vem camuflado de inevitabilidade. Que é, tem de ser assim.
Exatamente. tem de ser assim porque sempre Olha, foi nota assim. bem, aquela frase tão batida nos tempos das nossas vidas que é: deixou de haver empregos para a vida. O que é que isto quer dizer? Ou melhor, o que isto quer dizer é óbvio, mas isto introduz uma noção de futuro. É o futuro da incerteza, é o futuro da insegurança. Ou então... Ou seja, futuro deixou de estar, do ponto de vista da experiência cotidiana e da experiência previsível da generalidade das pessoas que trabalham, futuro deixou de estar relacionado com garantia de emprego. E deixou de estar relacionado, sobretudo, com uma noção importantíssima. Nós ainda não falámos disso. Ou melhor, fomos falando de maneiras diferentes, mas não explicitámos, que é futuro e segurança deixaram de rimar. Não é? Neste sentido, o futuro para quem é um trabalhador de uma plataforma, para quem tem uma profissão com um contrato precário, para quem trabalha a recibo verde, o futuro é claramente inseguro. Sim. E isso eu acho que é o resultado disso que tu estavas a dizer, que são as estratégias de conservação do status quo de uma pequena elite social que beneficia com isso. Mas repara, mas lá está, até mesmo em nós, o grupo, agora, nós estou-te a incluir neste grupo e, portanto, dá-te por contente de estás incluindo neste grupo, percebes? Pronto. Obrigado, sim, muito obrigado. Portanto, nós que combatemos essa maneira de condicionar o futuro dos outros, não é o nosso, é o dos outros, sobretudo, de maneira mais ou menos ativa, também na análise das coisas, às vezes, tendemos a não ver o óbvio, nomeadamente isto, com a questão, deixou de haver empregos para a vida. Isso é uma coisa horrível para quem queria ter um emprego para a vida, mas é uma cena extraordinária para quem, de facto, quer ter essa mobilidade de poder mudar. Não é? Pronto. E para quem a pode ter. E digo isto, não, calma, não é só para quem a quer ter, é para quem a calma, pode ter. Não é só para quem a pode ou quem a quer. Pensemos o seguinte, a hipótese de tu não seres a mesma coisa desde o início da vida ativa até ao fim, pode ter duas visões absolutamente diferentes, que é, a primeira isto é uma precariedade horrível, é uma insegurança brutal, ou é uma coisa incrível que é, incrível, eu posso ser se jogar as peças de uma determinada maneira, eu posso ser isto. E aí é que entra o exterior, que é, isto seria uma coisa brutalmente do futuro, há uns anos atrás, se fosse agarrada pelo lado positivo. Pelo lado positivo por todos, empregadores e empregados. Que é, eu posso de facto ter mais tempo, olha, por exemplo, depois da pandemia, posso ter mais tempo com a minha família, não é? Depois da pandemia, posso ter mais tempo com a minha família. Isto era se fosse respeitado o lado bom dessa mobilidade de poder trabalhar, por exemplo, em casa, ou estar fora, ou trabalhar através do computador longe, ou não sei o quê. Pronto. O que é que acontece? Imediatamente, depois desta possibilidade de equilíbrio e benefício e coisa boa, vem alguém de fora que diz assim, não, mas isso vai interferir com os meus interesses económicos de poderio e, portanto, você, sim, vai ter a mobilidade, vai ter essa ilusão de mobilidade, mas eu vou explorá-la até ao tutano e você vai ficar sem cérebro em casa, porque vai ter de ter reuniões enquanto dá de amamentar, por exemplo. Exatamente. Estás a ver? Ou seja, o que eu sinto é que o futuro laboral que foi pensado há uns anos, não é? E com isso implica montes de coisas implicadas, nomeadamente a segurança social, a proteção, etc. Blá, blá, blá. Tudo isso, naturalmente, sabíamos há 30 anos atrás que ia vendo as suas mudanças acontecer, ou o seu crescimento acontecer. Sim, fomos vendo isso aparecer, sim. A internet vai mudar tudo, não é? Os telemóveis vieram mudar tudo, teres a internet na mão, portanto, teres a capacidade de mobilizar dinheiro, nem que mais que não seja, do ponto de vista meramente economicista da coisa, poder haver transações no segundo, não é? Ou seja, eu poder comprar, poder comprar-te a ti coisas boas durante os teus anos através da Amazon ou outra coisa qualquer para tu, estás a ver? Pronto. Sei. Não mas é? Aqui para os programas anunciar uma coisa que é falsa. Tudo isso veio, nós sabíamos que ia acontecer. Só não acontece para melhor porque há quem se agarre a velhas regras, estás a ver? Que condicionam e agrilhoam, acabam por agrilhoar toda a sociedade a uma coisa absolutamente obsoleta, porque se isto fosse uma discussão sobre futebol, tu estarias a falar do sistema. Estarias a dizer que o sistema tem essa característica. E é verdade, claro, é exatamente assim. Sim. E a minha pergunta é se isso não terá sido sempre assim, e se não está na altura sempre por exemplo, houve uma relação de poder que determinou para que lado é que as coisas iam. Ou seja, a promessa democrática de um futuro positivo
foi sempre cerceada por uma estrutura de poder que ao longo do tempo foi assumindo formas diferentes. E mesmo as maneiras de ir contra essas estruturas acabam por respeitar regras que já estão obsoletas. Claro. Já estão obsoletas. E isto tem a ver, de facto, com... É verdade que a precariedade no trabalho é um drama, sem dúvida. Ela só existe, na maior parte das vezes, ela só existe porque velhas regras continuam a ser impostas a tempos novos. Estás a ver? Mas há um futuro de que eu quero falar, eu não quero falar, quero só citar, porque é uma coisa maravilhosa que eu encontrei há pouco tempo, se calhar já devia ter encontrado há muito tempo, mas não encontrei, e que é um retrato tão bonito de que o Miyakoto, o poeta Miyakoto neste caso, faz do futuro visto pelos olhos dos mais pequenos. E eu reconheço-me absolutamente nisto. E diz assim, eu não sei ler poesia, mas vou tentar. No tempo em que havia ruas ao fim da tarde, minha mãe nos convocava, era a hora do regresso. E a rua entrava connosco em casa. Tanto o tempo morava em nós que dispensávamos o futuro. E eu acho que isto é muito de verdade, ou seja, é o retrato dessa condição infantil, se quiseres, na qual o futuro não é uma questão. Não é uma questão, não é? Sim. E portanto, já que falámos dos teus filhos, há um filho teu para o qual o futuro é já uma questão muito importante, preocupante, esperançosa, mas há duas filhas tuas para as quais daqui a bocadinho, não é? Daqui a bocadinho já é futuro. O futuro já acontecerá, mas entretanto não é uma questão que se coloque, porque o presente é tão mobilizador que elas dispensam o futuro. Eu isso acho uma coisa extraordinária. Eu acho que isso foi das maiores lições dos últimos tempos, e voltamos ao início do programa com a questão do downgrade que a minha geração aprendeu. E eventualmente todas as gerações fomos aprendendo também por causa de todas as somas dos últimos 20 anos que fomos levando na vida, não é? Que essa coisa do viver o presente deixa de ser um lugar como um poleiro de livros de autoajuda para uma necessidade absoluta de sanidade. Viver o presente, estar aqui agora e precisamente ao cuidar do agora estarmos invariavelmente a cuidar do futuro. Há também um momento, eu acho que o programa até devia fechar com o poema que tu leste do Miyakoto, mas há um momento de um filme que eu estou sempre a citar, que é o Lisbon Story, do Wim Wenders, que faz uma homenagem ao Manuel de Oliveira, porque o coloca no centro do plano, a falar de a única certeza que nós temos é do presente. O passado já foi, o futuro nunca é. O futuro vai ser sempre... O futuro é sempre daqui a bocadinho. Sim, claro. O que nós temos é auxiliares de memória para o passado. E ele aí fala da fotografia e fala do cinema, não é? Que a fotografia... Alguém nos disse que aquilo se passou exatamente assim, mas nós não temos a certeza. Temos ali um registro de uma coisa que não sabemos se aconteceu exatamente assim, e depois juntamos-lhe uma interpretação e fazemos daquilo memória. E é muito engraçado, porque eu acho que de facto a única certeza que nós temos é do presente, e acho que cuidando de facto do presente, cuidamos invariavelmente. Então terminamos com o Wim Wenders e com o Miyakoto, mas olha que eu queria ter uma conversa contigo sobre outras coisas. Temos que ter uma conversa é um podcast realizado com enorme gozo por Manuel Pureza e por José Manuel Pureza. A pós-produção de áudio está a cargo da equipa da Billy Boom Sound Design. E em cada 8 dias há uma nova conversa que vai para a plataforma de podcasts do Público e à qual vocês podem aceder para ouvirem estas conversas muitíssimo enriquecedoras. Mesmo incríveis.